Vamos voltar a falar de política nacional. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar hoje 3 deputados do Partido Liberal por desvio de emendas parlamentares. A Aline Beckett tem mais informações sobre isso para nós. Foi uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, certo, Aline? Exatamente, Lívia. Foi uma denúncia da PGR a partir de uma investigação conduzida ali pela Polícia Federal. O STF agora começa a julgar se torna réus os deputados do Partido Liberal Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa por desvio de emendas parlamentares. A PGR acusa agora o grupo de cobrar propina em troca da destinação de 6,67 milhões em recursos federais a um estado a um município do Maranhão. O julgamento ocorre no plenário virtual e vai até o dia 11 de março e a partir do inquérito que foi analisado pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, no âmbito dessa denúncia também, citou ali as imagens e também os áudios e as anotações, as mensagens que apontam que esse grupo estava ligado diretamente no desvio desses recursos federais para um município do estado do Maranhão. Agora, Aline, falando ainda em emendas, o Tribunal de Contas da União prometeu rastrear o destino desses recursos. O que você tem mais de informações sobre isso? Exatamente, o Tribunal de Contas da União tem visado agora a criação de uma ferramenta, de uma plataforma para melhorar essa questão da transparência aí dos recursos, a destinação e a execução dessas emendas parlamentares, incluindo as emendas PIX, que são as mais difíceis de fiscalizar. O Tribunal agora, o objetivo é aumentar essa transparência que é exigida pelo Supremo Tribunal Federal. A gente relembra aqui que o valor das emendas nos últimos anos acabou aumentando bastante. Em 2019 era 20 bilhões e agora já está em 50 bilhões ao legislativo de recursos de emendas parlamentares que são destinados aos estados e municípios. Então, portanto, é muito dinheiro que precisa ser fiscalizado. E aí, essa medida começa no orçamento de 2025, que aí eu relembro a vocês novamente que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional, mas já tem uma data de votação para o relatório final, que é o dia 17 de março, e também depende da decisão final do Supremo Tribunal Federal em relação às emendas parlamentares. O TCU quer envolver também a população nessa fiscalização de obras estruturais das cidades e de pontes, principalmente no país. Essa iniciativa começou depois da queda daquela ponte no ano passado, no final do ano passado, que liga os estados do Maranhão e do Tocantins. E agora o TCU abre uma consulta pública no site para que a população possa encaminhar lá também, fazer denúncias e também ouvir os relatos, encaminhar fotos dessas obras estruturais as emendas parlamentares são destinadas na maioria das vezes, principalmente as emendas PIX, para as obras estruturais de cidades. Eu volto com você, Lívia. Obrigada, Aline Beckett, direto de Brasília. Vamos ouvir a Deise Ciocari e o Cristiano Vilela. Começando agora com você, Vilela. Se nós já ficamos chateados quando não há transparência na destinação dessas emendas, não há rastreabilidade e muitas vezes projetos, cidades, estados são beneficiados por interesses puramente políticos, imagine só quando a gente está falando de desvio nessa magnitude, como essas investigações têm mostrado, e nesse contexto em que esses parlamentares do PL vão ser investigados, estão sendo investigados. Tem de ficar em cima mesmo, né? O Flávio Dino não está errado em fazer essas cobranças em nível político, mas também em nível criminal. Absolutamente. É fundamental que haja transparência e fiscalização no uso das emendas parlamentares, até para que a sociedade possa ter a clareza de quem está promovendo as investigações, as destinações desses recursos, com quais interesses eventualmente isso possa acontecer. As emendas parlamentares, elas são algo que já, no meu entendimento, já nem deveria existir. No meu entendimento, se trata de uma subversão ao próprio papel do legislativo. O legislativo não tem que apontar diretamente qual será um determinado gasto. Isso deveria ser tarefa exclusiva do executivo. Agora, uma vez havendo, e no contexto que a gente vive atualmente das relações entre poderes, é inimaginável que haja qualquer tipo de alteração nesse sentido, é fundamental
que se tenha uma capacidade de rastreabilidade muito grande e de transparência, porque realmente quem consegue fazer a melhor fiscalização é justamente o cidadão, é justamente o opositor, é justamente a imprensa, enfim, a partir dos dados que sejam demonstrados a respeito da destinação desses recursos. Eu espero que a partir agora dessa composição que foi feita no julgamento do Supremo Tribunal Federal especialmente, se possa entrar numa esfera de normalidade com relação à destinação dessas emendas. Pois é, Vilela, o que a gente vê aqui é um reflexo dessas falhas estruturais do modelo orçamentário brasileiro e dessas ambiguidades, né, na relação entre o legislativo e o executivo. Esse caso, ele transcende a responsabilização dos indivíduos específicos, aqui nesse caso o PL, e aponta para a necessidade de uma revisão profunda da forma como os recursos públicos são distribuídos e fiscalizados. O fato é que o Brasil consolidou um modelo no qual essas emendas parlamentares, que originalmente foram concebidas para descentralizar a alocação de recursos, elas se tornaram um dos principais instrumentos de barganha política e aí, consequentemente, de corrupção. Então, o fato de que os acusados eles pertencem ao PL é politicamente, obviamente, relevante, mas não significa que o problema seja restrito a uma sigla específica. Isso é o pior de tudo. Então, essa corrupção envolvendo emendas parlamentares, ela não é uma exclusividade de um grupo ideológico, mas é uma falha estrutural que atravessa diferentes governos e espectros políticos. A gente precisa rever urgentemente essa questão das emendas parlamentares e a condução delas no sistema político brasileiro.